Estamos de volta com o Contraplano, recebendo hoje o Arthur Simões, que percorreu o mundo com uma bicicleta e uma câmera fotográfica. Arthur, como você estava contando, 2 motivos fizeram você atrasar um pouquinho o seu cronograma, né, de viagem. Isso. O primeiro era o seu cartão que você perdeu, né, que você teve que ficar dormindo no sofá do hostel por um mês. Qual que é o outro motivo? O outro foi que eu fui hospitalizado na Índia. Então, era uma coisa que eu nunca tinha previsto, assim, no planejamento. Então, eu fiz um bom planejamento, então tentava pensar no que poderia acontecer de errado, como planejar isso também, né? Acidentes, talvez alguém roubar a bicicleta, algumas ferramentas, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu não esperava era essa coisa das comidas em países mais pobres. Existe uma questão de higiene, assim, que às vezes é meio complicado. E eu estava acostumado aqui a comer de tudo, sabe? Ou pelo menos, não de tudo, mas não ficava doente com isso. Não era um problema. E conforme eu fui viajando, tinha muito problema com isso. E daí, na minha viagem, assim, na volta ao mundo, eu peguei 3 vezes ameba. Ameba é tipo um parasita, assim, e tal. Amebíase, né? Amebíase, exatamente. E daí, a primeira foi na Indonésia, a segunda na Índia. Daí na Índia eu tava meio mal, fui parar no hospital e tal. Fiquei um período meio de cama, assim, meio fraco. Daí toma os remédios, E como são as condições dos hospitais de lá? Então, eu tinha um plano de saúde nessa época. Não fiquei a viagem inteira com esse plano de saúde internacional. Mas no período que eu estava ali na Ásia, eu tinha. Então, eu consegui ficar num hospital bacana, assim. Tem até uma história interessante que era um hospital católico. E a Índia não tem uma população cristã muito grande, né? Então, eram freiras que eram as enfermeiras, assim. E daí, que era uma coisa bastante incomum. Mas as pessoas que ficavam lá não eram necessariamente cristãos, assim. Sim. E daí, no formulário para dar entrada nesse hospital, na Índia não tem a possibilidade de não ter religião. Então, eu falei, cristão, né? E daí eu tô lá, tipo, fiquei poucos dias, 4 dias só no hospital. Mas daí tô lá, assim, um dia no quarto do hospital, sozinho, assim. Daí eu vejo umas freiras passando, mas umas freiras diferentes, assim, não eram enfermeiras, eram religiosas mesmo. Daí elas bateram no meu quarto e falaram, Arthur, eu pensei, nossa, acho que eu vou morrer. Então, morri. Será que eu tô com algum problema que eles não me contaram? O que eu tenho? E daí elas falaram, que a gente estava aqui, tem uma pessoa que está muito doente, a gente viu no formulário que havia outra pessoa católica e tal, aqui no hospital, e a gente veio fazer uma visita. Daí rezaram comigo, deram uma hóstia, me deram uma cruz, falaram, essa cruz pertenceu, essa cruz foi da Madre Teresa de Calcutá, e segure ela. Eu falei, nossa, que responsa, né? Tipo, poxa, segurei meio sem graça, assim. E daí rolou um negócio, elas me deram umas bolachas, uns negócios assim, mas foi bacana. Mas eram essas experiências que eram estranhas, tipo, que nem, se você vai pro hospital aqui, já não é uma experiência... Sim, porque aqui no Brasil tem de tudo, né? Sim, mas, ficar hospitalizado é um negócio que você fica, muito suscetível a tudo. Então, geralmente, sua família te visita, porque você não quer ficar sozinho naquele ambiente, né? Agora, você ficar no hospital, no outro lado do mundo, sem ninguém saber que você está ali, às vezes me dava um certo receio. Eu falava, eu até brinco assim no meu livro, que eu falo, e se eles me derem uma anestesia e levarem um rim aqui, levarem embora? Porque na Índia tem muito isso. Por exemplo, o fato de eu ter ficado no hospital na Índia, não era porque eu estava muito doente, porque a amebíase não é uma doença para você ir para o hospital. Você só toma um remédio e está melhor. Era por conta da máfia do seguro de saúde da Índia. Quando eu liguei para o médico, falei, tô meio doente e tal. Quando ele viu, falou, esse cara tem seguro de saúde e tal, quer saber? Vai no hospital fazer uns exames. Quando eu cheguei no hospital para fazer os tais exames, eles já me internaram, colocaram soro, fiquei ali. Nossa, você nem sabia o que estava acontecendo. Daí, você fica à mercê daquele local, né? Você sozinho, assim, sem ninguém te dando uma ajuda ou te dando uma segurança ali, alguém que você possa contar. Essas são os perigos de uma viagem assim, né? Sim. E daí, no final das contas, o hospital era bom, era bem melhor do que o local onde eu estava hospedado. Eu falei, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo. E acabei ficando. Porque a Índia tem a Índia é um país um pouco difícil, assim, tanto que eu até falo que é um pouco divisor de águas da minha viagem. Porque é um local muito difícil de se pedalar. E quando eu cheguei, por conta desses atrasos todos, eu cheguei no período das monções. Então chove praticamente todos os dias. E uma parte da Índia estava completamente debaixo d'água. Então, eram aquelas condições difíceis de se pedalar pela própria geografia indiana, que é
muita gente, um país com mais de 1 Muito bilhão de tumulto, pessoas. né? Carros, vacas. E um mega tumulto, vaca, macaco, cabra na estrada. E ninguém usa seta e nem espelho. Todo mundo só usa buzina. Então, eu confesso que eu gosto de pedalar até hoje. Nessa época, acho que mais ainda, sabe? Não era só um esporte para mim, era uma coisa que me fazia muito bem. Então, estar na estrada, especialmente em lugares mais vazios, era muito especial para mim, sabe? Eu me sentia bem, me sentia em casa. Então, muitas vezes, numa situação dessa, no meio do deserto, tipo no Atacama, aqui, em algum local, a pessoa pode falar, pô, você não tinha medo? Pelo contrário, eu estava em casa ali. Mas na Índia era o contrário disso, era um local onde eu nunca estava sozinho. Muito diferente essa cultura, né? E nada de silêncio, sempre buzina, sempre... E o fato de você não ser dali chama muito a atenção daquelas pessoas. Então as pessoas ficam o tempo todo ao seu redor, assim, te olhando, às vezes até encostando, pegando seu cabelo. No começo, você fala, interessante. Legal. Mas só na Índia acho que eu fiquei uns 3 meses. No final você não aguenta mais. Lá na foto, né, na Índia, aquela que passou. Essa foto que passou, inclusive, foi um dia que a bicicleta quebrou, o pneu furou e o pneu rasgou. Então eu tinha que trocar o pneu, que era um processo um pouquinho mais demorado. E daí eu olhei a minha volta assim e falei, poxa, não tem ninguém aqui, né? Ótimo. Quer saber? Vou parar aqui e vou trocar rapidinho esse pneu. Deu 5 minutos, já estava igual aquela foto. Foi 5 minutos depois. E até tem uma situação engraçada que eu comecei a trocar e os indianos, eles têm um comportamento diferente do que a gente está acostumado, sabe? Diferente do comportamento ocidental. Não só do nosso, porque a gente tem um comportamento semelhante ao mundo ocidental, né? Europeu, americano. O pensamento é muito parecido. E daí, eles olham assim e eles não têm essa necessidade de interagir com você. Por exemplo, se você olhar para alguém, você tem que falar, oi, tudo bem e tal, se a pessoa olhar de volta. Eles só observam. Eles não, só observam, uma postura um pouco mais passiva, né? Menos ativa. Que engraçado. E daí eles ficavam olhando assim para mim, eu olhei e tal, falei, oi, nem responderam, só fumando assim, todo mundo fuma lá. Eu olhei e falei, tá bom, né? Preciso consertar, continuei consertando. Daí tava muito calor também. Daí eu falei, poxa, deixa eu dar uma paradinha aqui que tá dando trabalho. Eu vou beber uma água. Daí eu sentei no chão e tô bebendo água. Daí veio um indiano, que já tinha mais gente do que igual na foto, me cutucou e falou, ei, continua, tipo... Nossa, todo mundo pra tá ver todo mundo olhando e você parou, cara. o sabe? moço da bicicleta tipo, aqui. Exatamente. A gente tá assistindo e como você para do nada, assim, sabe? Continua aí, a gente tá vendo. Um show. Eu falei, tá bom, né? Eu continuei. Ai, foi meu bom. Deus. Mas era isso. Então, acho que a viagem como essa, ela tem essas características de você se deparar sempre com situações inusitadas, sabe? Então, coisas muito inesperadas. Faz você se conhecer bastante também, né? Bastante. Porque você fica sozinho. É uma viagem interior grande também, não só uma viagem exterior, né? Então, você se depara com diversas situações que te colocam no limite, muitas vezes, sabe? No limite do seu corpo, né? Físico, às vezes pela própria bicicleta, né? Que exige demais muitas vezes. Então, um dia mais montanhoso ou com vento contra, nossa, é praticamente um trabalho não só físico, como psicológico também, de você aguentar e falar, nossa, eu vou ter que ficar aqui no meio do nada. Um clima diferente do seu, né? Você não está acostumado também. Essa coisa da comida, que às vezes você passa mal. Às vezes a questão do idioma, por exemplo, quando eu cheguei na África, não tinha nem turista nos países onde eu passei. Então não tinha ninguém de fora. As pessoas dali mal falavam inglês. Então você fica praticamente 1 mês sem falar com quase ninguém, sabe? Semanas, assim. Então isso também é um outro ponto da viagem, né? Como que você lida bem com esses períodos longos de silêncio, né? Onde você vai cruzar, tipo, um deserto, só acampando e tal. Então, você tem que ir lidando bem com essas situações, mas eu acho que o segredo é isso, é ver como um aprendizado. Tudo é um que pesava mais para você, assim? Era mais a solidão ou era mais a liberdade? O que falava mais alto? Então, acho que foi mudando um pouco ao longo da viagem, sabe? No começo, eu nem sentia solidão nenhuma, assim. Acho que por conta das novidades, pelo fato de tudo ser novo, de estar conhecendo dezenas, centenas de pessoas e com muita energia, né? Então, eu chegava no local, eu queria conversar com as pessoas, queria conhecer, estava ali viajando e com aquela coisa, como que vai ser amanhã, o que eu vou ver? E tudo era novo, né? Então, isso motiva muito. Agora, conforme o tempo vai passando, 1 ano, 2, você naquela situação meio sozinho,
começa a pesar um pouco mais. Pelo menos para mim foi isso, né? Em algum lugar você teve vontade de ficar? Assim, algo te prendeu em algum lugar? Vários. Sim. Tem vários lugares no mundo que são muito, muito interessantes, bonitos, países que eu gostei muito, que nem eu gosto muito de montanha. E no norte do Paquistão, que é um lugar que a gente nem imagina muitas vezes, né? Poxa, Paquistão no norte, tem umas montanhas maravilhosas e as pessoas que habitam aquelas montanhas também, aquela população, é muito hospitaleira, sabe? Então era um desses locais que você chega e fala, pô, eu queria ficar um tempo aqui. Então teve vários países onde eu passei e falei, pô, eu queria morar aqui, sabe? Não só na Europa, sabe? Que nem o pessoal sempre fala, na Europa? Não. Na Europa tem países interessantes também. Mas, por exemplo, na Ásia, tem um país no lado da Tailândia chamado Myanmar, que é um país incrível, né? Antiga Birmânia. Encantador, assim, as melhores pessoas que eu conheci estão ali. Então dá vontade de ficar mais tempo nesses lugares. Um país que eu gostei muito também, que hoje em dia acho que a situação está um pouco mais complicada, é o Iêmen. Então, porque isso foi uma surpresa até para mim, porque a cabeça com a qual eu saí é muito parecida com a cabeça de uma pessoa normal, que vê notícia, que fez uma viagem ou outra e tal. Ou seja, estereótipos, né? Então, aquela coisa, o mundo muçulmano, né? Pô, vão te matar, as pessoas falavam para mim. Pô, os muçulmanos são perigosos. E o que eu entrei em contato foi justamente o contrário disso, sabe? Os muçulmanos nos países muçulmanos foi onde eu fui melhor recebido. Bacana. Porque, na verdade, são pessoas educadas, são pessoas com valores muito aguçados, assim, elas dão muito valor para isso, né? Esses valores mesmo que as pessoas têm, como ela segue a religião e tudo. E um dos preceitos do islamismo é justamente a pessoa receber o viajante, como se fosse uma pessoa muito importante, assim, para ele, sabe? Então, os países mais muçulmanos onde eu passava, assim, como Omã, Iêmen, nossa, eu era recebido como um rei na casa. Todo mundo me recebia. Às vezes fazia um banquete, fazia uma festa. Então, você sempre tinha onde ficar lá. Sempre tinha onde ficar. Que legal. Sempre tinha. Então, às vezes são países que as pessoas ficam com uma pulga atrás da orelha e falam, nossa, como é que era? O Irã era um pouco assim também. O Irã é um pouco diferente, né? Ele tem uma cultura muito dele. Mas, ao contrário do que as pessoas pensavam, até mesmo do que eu pensava, era um país super seguro, as pessoas extremamente educadas. Você não viu nada daquilo que você ouve falar, assim? Não. Você passa a entender, assim. São duas questões diferentes. O Irã que é noticiado, ou pelo menos era até pouco tempo, porque a situação já mudou bastante recentemente, né? É o governo. Realmente o governo ele é um pouco mais radical. Só que a população iraniana não gosta muito do governo. Isso que é o mais curioso, sabe? Então, quando chega pra gente falar, o Irã é um pacotão, né? Aí você pensa, pô, os iranianos devem ser aquelas pessoas do mal, né? Radicais e tal. Nada, os iranianos são as pessoas mais tranquilas do mundo e falam, puxa, nosso governo. Não falam tanto porque pode ser até um pouco perigoso ali, né? Sabe? É um governo que não é totalmente democrático e tal, né? Então, eles ficam assim, mas está mudando muito. E realmente o governo é um pouco barra pesada. Uma desconstrução para você não, também, total, né? Total. Conheceu tudo. Que nem o Paquistão, imaginava, né? Saindo da Índia. Todo mundo pensa que a Índia fala, Índia, quero conhecer e tal. Pô, e minha experiência na Índia não foi tão positiva, foi mais difícil do que positiva, sabe? Pelas sérias dificuldades que eu falei. E quando eu cheguei no Paquistão, era um país bem mais organizado, assim. E as pessoas também mais, não sei, acho que hospitaleiras, talvez. Possivelmente por conta de ser um país islâmico, né? Sim. E ser parte dessa cultura deles. E você escreveu um livro, né? Escrevi. Depois, quando você voltou. Como é que foi para voltar? Você chegou aqui, quando você decidiu, preciso voltar? Daí o patrocínio acabou, a viagem já estava caminhando para o seu fim mesmo, né? O roteiro que eu tinha estipulado de passar nos 5 continentes, eu já tinha feito tudo aquilo. Eu falei, poxa, e eu estava cansado também, fisicamente cansado, sabe? Eu acho que eu havia ficado muito doente com questão de comida e tal, e eu precisava realmente parar um pouco. Não precisava necessariamente voltar para casa, eu poderia ficar um tempo parado e depois retomar a viagem. Mas eu falei, poxa, como eu preciso parar e já está na hora de acabar, voltei para casa, isso, depois de 3 anos mais ou menos. Eu, ao invés de voltar diretamente para São Paulo, porque eu estava na Europa, tinha que tomar um avião. Eu voltei para Salvador e vim pedalando, de Salvador até São Paulo ainda. Já foi mais uma viagem. Que foi mais uma viagem, mais 2.000 quilômetros aí, né? Sim. Então,
quando eu cheguei em casa, assim, quando eu cheguei no Brasil e depois cheguei em casa, foi um choque, sabe? Porque, tava muito diferente daquilo que eu imaginava, assim. Acho que, no final das contas, o local ele muda um pouco, mas quem mais mudou nessa história toda fui eu, né? Então, eu era uma outra pessoa já, depois de 3 anos, né, viajando. Então, quando eu voltei para casa, esperando que eu ia reencontrar as mesmas coisas, as coisas estavam diferentes. As pessoas achando que ia voltar o mesmo Arthur, já era outra pessoa praticamente, né? Então, tudo estava diferente, assim. Então, foi um processo de readequação. Até você se adaptar de novo, a ficar parado num lugar, né? Deve ter sido difícil. Processo de adaptação. Por exemplo, eu estudei Direito. Então, quando eu saí, estava fresco ainda isso. Eu tinha me formado, estava um pouco em contato com esse mundo, né? Não estava trabalhando exatamente com aquilo na época, mas estava próximo. E quando eu voltei, tinha certeza que eu não ia voltar para a advocacia, sabe? Então eu tive que me reencontrar profissionalmente também. Então era um processo que não era tão simples. E hoje em dia você faz o quê? Hoje em dia eu faço basicamente 2 coisas. Assim, eu trabalho com fotografia, que é uma herança até da própria viagem, onde eu fotografei muito e escrevia para revistas e tal. Então acabei virando fotógrafo. E outra coisa é que eu faço projetos e viagens para algumas pessoas. Acho que também uma herança da própria viagem. Então, hoje em dia, de certa forma, eu posso dizer que a viagem me remodelou completamente, sabe? Eu faço coisas que são completamente ligadas a ela e não ao que eu fazia antes de fazer essa viagem, né? E todas as suas histórias tem no seu livro? Sim, e daí a ideia de escrever o livro era justamente compilar todas essas histórias, as histórias mais marcantes da viagem e até para... Eu sabia que uma hora a memória começa a falhar, né? Eu precisava registrar aquilo. E daí todas essas histórias e várias outras ainda que não deu para contar aqui, estão no livro em detalhes. Então o livro conta direitinho, desde lá do começo até esse retorno, essa dificuldade de voltar e tudo, voltar para casa e tal. Então o livro ele é bem detalhado, tem fotos também. É um livro interessante. Como é o nome do livro? Chama O Mundo ao Lado. Então quem quiser adquirir, como que... Quem quiser adquirir, pode adquirir em livrarias, que nem Livraria Cultura, Saraiva, essas redes de livrarias grandes, ou até adquirir direto comigo também. Pode entrar em contato comigo através do meu site, que é artursimões.com.br, e lá pode me mandar um e-mail e tal, e eu mando pelo correio também, é possível. Bacana, Arthur. Parabéns, Poxa, então, obrigado, pela Patrícia. sua viagem, suas aventuras. Muito sucesso para você aí, para as próximas viagens que vão vir, porque eu sei que você não vai ficar parado, né? Espero que não. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E termina aqui o Contraplano. Acompanhe o trabalho do Arthur e a programação da TV Câmara Jacareí no YouTube. Um beijo e até a próxima.